Olá, amigos, bem-vindos ao canal Mundo 360. E eu estou aqui, como não poderia deixar de ser, para comentar as eleições presidenciais ocorridas no Chile, dia 19 de dezembro. E as eleições lá foram muito importantes, não só porque nós sabemos agora quem é o novo presidente do Chile, quem vai assumir em março de 2022 esse país tão importante da América do Sul, e especialmente da América Latina, que é o Chile, mas também pelas lições que nós podemos auferir do que aconteceu lá. Primeiro, eu começo lembrando a todos que num vídeo anterior, no qual eu tratei das eleições do Chile no primeiro turno, eu já chamei atenção para o inusitado do resultado das urnas do Chile naquela oportunidade, em novembro, porque dois candidatos em extremos opostos venceram no primeiro turno, né? Deixando para trás muitos políticos bastante tradicionais e também porque o centro estava bastante pulverizado com muitos candidatos, então as eleições no primeiro turno acabaram revelando dois vencedores. O Gabriel Boric, um jovem de 35 anos, recente na política, ele está na política há cerca de 10, 11 anos, considerado de extrema esquerda, e um outro candidato considerado de extrema direita, o José Antônio Cast, bem mais experiente, com cerca de 55 anos, já com mais de 10 mandatos legislativos, quer dizer, um homem bastante experiente. Então, extrema esquerda e extrema direita levaram o primeiro turno, se encontraram agora na eleição do segundo turno, deixando para trás os candidatos de centro e, como eu disse, havia 4 ou 5 bem importantes no centro que acabaram não se elegendo. Mas então, as eleições de 19 de dezembro foram vencidas pelo candidato à extrema esquerda, Gabriel Boric, como eu disse, um jovem. Ele está há pouco tempo na política. Vamos lembrar que Boric, 35 anos, como eu disse, ele começa na política com os movimentos estudantis de 2011. Né? Vamos lembrar que em 2011 os estudantes foram às ruas no Chile reivindicar direitos que haviam perdido e também melhores condições no que diz respeito à educação. E era Gabriel Boric que estava à frente dessa importante manifestação dos jovens no Chile em 2011. Ele gostou da experiência. Em 2019, ele estava novamente às ruas liderando as manifestações contra o governo. Vamos lembrar que em 2019 houve muitas manifestações que duraram dias, né, e noite, as pessoas não iam para casa contra o governo, e essas manifestações acabaram com um compromisso do governo atual, de Piñera, de convocar uma Assembleia Constituinte, que de fato foi convocada, com capacidade, com competência para elaborar uma nova Constituição. E aí estava Boric à frente também dessas manifestações e desse compromisso que foi feito pelo governo com o povo. Então, Boric é novo, né? Mas vem com muita grinta, como dizem os italianos, vem com muita coragem e é muito importante a gente prestar atenção nele, porque ele não é como eu tenho lido alguns comentários e ouvido algumas opiniões, a extrema esquerda, aquela que tradicionalmente a gente pensa à esquerda. Né? A esquerda, aquela que quer colocar a mão forte do Estado em todos os setores da economia, que quer o Estado mandar em tudo, que diminui e restringe as liberdades individuais em nome das liberdades e das prerrogativas do Estado. Ele não é esse homem de esquerda tradicional que nós pensamos quando analisamos o perfil esquerdista. Ele como eu disse, bastante jovem, portanto, para ele fazer alianças e rever o seu pensamento e não ter compromisso com o erro, parece muito mais fácil do que para um candidato ou para um político já mais velho e mais experiente. Boric não é um homem da esquerda que nós conhecemos. Ele é um homem da nova esquerda. Isso significa que ele vem com um discurso que é crítico aos governos da Venezuela, ao governo de Cuba e da Nicarágua. Ou seja, ele vê mais equívocos, mais erros do que acertos nesses governos. E não se identifica com esse tipo de esquerda que tomou o poder, né, pelo voto,
mas que está no poder nesses 3 países também da América Latina. Ele sim fala da mão do Estado na economia, mas uma mão leve, né? Muitas vezes uma mão quase transparente. Ele tem como plataforma a importante reforma previdenciária e uma importantíssima reforma também no que diz respeito aos tributos. Ele não veio fazendo ameaças de que vai mexer nos ricos e dar para os pobres, que é um discurso que muitas vezes a esquerda gosta de trazer. Ele não tem esse discurso. Ele vem falando que vai, com muita cautela, propor reformas que são necessárias. Ele está privilegiando a educação e a saúde. Ele é um esquerda renovado, ou, como eu diria, uma nova esquerda, que vai se diferenciar daquele conceito de esquerda que nós vemos em outros países da América Latina. Outra lição interessante que a gente tem que tirar desta eleição no Chile é o fato de que o pinochetista José Antônio Casti, como eu disse, já experiente na política, muitos mandatos legislativos, ele toma frente como líder da ultradireita na América Latina. Né? Até então, antes das eleições de domingo, quando nós pensávamos em alguém liderando a extrema-direita na América Latina, nós pensávamos no presidente Jair Bolsonaro. Não. O nosso presidente é, de uma certa forma, desbancado de seu lugar máximo de líder conservador, de líder da direita, agora com a eleição de Casti. Porque Casti fez 44% de votos, né? Ao passo que Boric fez lá pelos seus 55,8%, quase 56% de votos. Claro que numa eleição 10% define o vencedor, mas quando a gente olha os resultados sociopolíticos e econômicos do voto do povo, nós vamos ver que 44% dos chilenos referendam ou apoiam as ideias de Casti, ou seja, da ultradireita, né? Uma direita que sim, tradicional, essa, que nós sabemos, o Casti inclusive propunha a construção de um fosso ao redor do Chile para evitar a entrada de imigrantes. É completamente contra a imigração, né? Não pretendia mudar em nada os privilégios dos mais ricos e olhar muito pouco para os pobres. Quer dizer, sua plataforma era, no que diz respeito à distribuição da riqueza e combate à fome, combate à miséria, muito pobre relativamente às propostas de Boric. Mas Casti, vamos lembrar, pinochetista convicto. Seu pai foi um homem que trabalhou para o regime de Hitler, regime nazista. Quer dizer, ele é completamente contrário aos discursos de gênero, homofóbico profundo. Então, mesmo assim, essa ultradireita conseguiu 44% dos votos no Chile. E isso implica que, com essa votação, ele se respalda, ainda que tenha perdido a eleição, ele se fortalece como, sim, o maior líder da extrema-direita no Chile. E o maior líder de extrema-direita agora na América do Sul, especialmente na América Latina. Vai ser um governo difícil para o Boric, porque ele vai ter que conversar com um parlamento que não lhe é a maioria, né? Nós sabemos que está dividido entre direita e esquerda e alguns no centro-direita. Então, não vai ser, ele não tem maioria no Congresso, vai ser difícil, mas com certeza, com a sua juventude, com a sua força, com a sua garra e com o respaldo, sobretudo, dos jovens que votaram, dos insatisfeitos, né, com esse Chile onde há tanta gente passando fome, há tanta gente sem ter tomado a vacina, o sistema de saúde privilegia os ricos em detrimento dos pobres, então há tantos problemas a serem enfrentados. Boric poderá fazer frente a todos eles com o apoio que tem dos que votaram nele, classe média, jovens, universitários, intelectuais e dos ex-presidentes, como eu disse, Michelle Bachelet e Ricardo Lagos. Então, boa sorte ao Chile, aos nossos irmãos chilenos. Eu vou continuar de olho no Chile e você continua de olho aqui.